Macho, eu vou lhe dizer, até hoje, quando fecho os olhos, ainda escuto aquele ronco vindo do açude de Có, como se a noite tivesse engolido o fôlego de todo mundo de uma vez só. A lua estava tão grande que parecia querer assistir à desgraça de Camarote. E nós tudo ali, espalhado pela barragem, tentando fazer coragem entrar no peito à força. Eu, seu Agenor Bezerra, já vivi tempo demais para me assustar fácil. Mas naquela noite eu senti a espinha gelar como nunca. O primeiro sinal foi um estalo seco, daqueles que o mato faz quando algo pesado passa por dentro. Todo mundo virou a cabeça ao mesmo tempo. Foi aí que a sombra se mexeu, alta, torta, desgrenhada. Um troço que caminhava como homem cansado, mas com um faro de bicho faminto. O silêncio ficou tão preso no ar que se alguém soltasse um pum, eu acho que ecoava no açude todinho. Quando o lobisomem saiu de vez para a beira da água, ninguém teve dúvida. Aquilo ali não era história para assustar menino, não. Era real, cru, quente. O bicho parou, curvou o dorso, farejou o ar. E os olhos, aqueles olhos, queimavam como brasa tirada do fogo. E nós, fechado no cerco, sem ter mais para onde correr. Era ele de um lado e nós do outro, presos no mesmo medo. Eu tremia, mas não era sozinho não. Até os mais valentes, os mais duros, estavam com a mão escorregando no cabo do facão. O lobisomem respirou fundo, como se estivesse escolhendo quem ia ser o primeiro. E foi nessa hora, exatamente nessa hora, que aconteceu o pedaço da história que mudou tudo. O bicho abriu a boca e falou. Até hoje eu tento entender, até hoje eu tento esquecer, mas nunca consigo. Macho, antes de tudo aquilo que o povo vive repetindo hoje, os ataques, as noites acordadas, o cerco, o bicho falando que nem gente, eu preciso lhe contar como era Icó antes do medo chegar. Porque, se eu não disser, parece até que a vida aqui sempre foi esse reboliço de desgraça, uivo e gente correndo pra dentro de casa feito galinha quando vê gavião. E não era não, viu? Icó sempre teve seu sossego, sua lerdeza boa, seus dias quentes que parecem se arrastar na poeira da rua. Eu, seu Agenor Bezerra, sempre fui cabra de acordar cedo. Bem antes do sol se aprumar, eu já estava sentado na calçada, tomando um cafezinho preto que nem a alma do vigia da matriz. A cidade ainda nos cochilos da madrugada, só um galo ou outro inventando moda, aí sim o dia ia nascendo devagarinho. E a vida da gente, meu amigo, era aquela normalidade boa. Feira no sábado, conversa na sombra da tamarindeira, pescaria no açude quando dava vontade, uns causos de assombração contados só para fazer graça de noite. Nada demais. Mas, como toda cidade pequena, sempre tem aquele povo que gosta de botar gosto ruim nas coisas, né? Sempre tem uma maricota dizendo que viu um vulto, que ouviu coisa no meio do mato, que uma criatura passou correndo. Eu mesmo nunca dei corda para essas histórias. Oxe, deixa de bestagem, mulher. Isso é só cachorro magro ou bêbado perdido, eu dizia. Mas o povo é doido para acreditar em mentira medonha, principalmente quando é de noite. Pois bem, tudo começou num dia quente demais, daqueles que até o vento desiste de andar. O sol estava de rachar o quengo e a cidade parecia uma panela tampada. Ninguém queria ficar fora de casa. Eu estava ajeitando umas telhas do galinheiro quando Dona Raimundinha, minha vizinha, chegou buzinando feito cabrita no cio. Agenor! Agenor! Ela gritava, batendo no portão. O senhor não sabe da maior. Eu já rolei os olhos, porque com Raimundinha nunca existe a menor, só a maior. Toda semana tem um acontecido que ela diz que vai mudar Icó. Nunca muda nada. O que foi agora, mulher? Perguntei, enxugando o suor da testa. Ela colocou a mão no peito, respirou fundo como se tivesse corrido da Praça do Marco até minha casa. Ô Mi, acharam um bode todo rasgado ali pros lados da Várzea Grande. Rasgado de um jeito feio, viu? Parecendo que um trem grande pegou ele. Eu dei risada. Deve ter sido onça, se é que ainda tem onça por aqui.
Mas ela ficou séria. Séria mesmo, daquele jeito que a boca dela até treme. Agenor, disseram que não era marca de onça, não. Eu parei. Não sou besta. Quando a pessoa fala com aquele tom, a gente presta atenção. E era marca de quê, mulher? Disseram que parecia dentada de gente. Rapaz, eu quase mandei ela para casa, porque Raimundinha já tinha inventado cada lorota na vida. Mas aquele detalhe ali, o jeito dela falar, coçando os dedos como quem não queria repetir, aquilo me deu uma gastura. Dentada de gente num bode? Perguntei, franzindo a testa. Ora, tenha vergonha. Pois foi o que disseram, ela respondeu, cruzando os braços. E outra coisa, viu? Tava sem o zóio. Eu estremeci. Sem o zóio? Aí já não é mais brincadeira. Peraí, mulher, quem disse isso? O sobrinho de Dona Firmina, aquele magricelo. Ele estava lá cedo, disse até que tinha umas marcas estranhas no chão, umas pegadas grandona, funda que só. Eu tentei não demonstrar atenção demais, mas no fundo alguma coisa dentro de mim já começava a se remexer. E o povo tá dizendo o quê? Perguntei, só para sondar. Raimundinha baixou o tom, como quem vai contar pecado. Que é coisa de lobisomem. Eu respirei fundo, botei as mãos na cintura, olhei para ela como quem olha para menino malcriado. Mulher, tu não tem vergonha de estar repetindo uma bobagem dessa? Lobisomem? Pss, isso é história para assustar caboclo inocente. Pois fique sabendo que eu não estou inventando nada não, o povo todo está comentando. O povo comenta até que o açude tem cabeça de touro lá no fundo? Respondi rindo. E tu acredita também? Ela bufou, fez cara de mágoa, virou as costas e foi embora dizendo que eu ia ver, que às vezes a gente aprende tarde. Eu deixei ela ir, mas o bode sem olho ficou martelando na minha cabeça. No mesmo dia, mais tarde, fui para a venda de Zé Faísca comprar fumo. Cheguei lá e encontrei uma rodinha de gente comentando baixinho. Quando vi que era sobre o bode, meu coração apertou. Pois eu vi, dizia um rapaz, magro que só palito. Tava um cheiro ruim demais, um fedor de sangue podre. Se aquilo ali não foi obra de lobisomem, eu não sei de mais nada. Homem, tu já viu lobisomem para saber como é que ele trabalha? Perguntei meio irritado. Já ouvi falar, ele respondeu sério. Meu avô contava. Eu balancei minha cabeça. Mas, rapaz, era tanta gente falando a mesma coisa que dava até uma pontinha de dúvida. E é aí que começa, viu? O medo não chega correndo. Ele vem primeiro como uma coceira nos pensamentos, uma coisinha pequena que vai crescendo. Naquela noite, quando fui deitar, juro a você que o silêncio estava diferente. Parecia mais pesado. Parecia até que a cidade segurava a respiração. Os cachorros, que costumavam latir para tudo, estavam calados demais. Eu virei na cama umas 4 vezes, senti um negócio ruim no ar, um arrepio bobo subindo nas costas. Besteira minha, eu dizia, besteira. Mas foi aí que aconteceu o primeiro detalhe que realmente me deixou cabreiro. Lá pras 10 e pouca, ouvi um barulho estranho no terreiro. Era um arranhado leve, como se alguém passasse a unha devagar na madeira da porta. Depois parou, depois voltou, suave, arrastado, contando o tempo. Eu segurei a respiração e fiquei escutando. Juro que senti o cabelo do braço subir. Deve ser gato, eu murmurei, só para acalmar meu juízo. Mas meu coração estava batendo ligeiro, porque gato não arranha daquele jeito. De manhã cedo, quando abri a porta, tinha uns riscos finos, longos, descendo pela madeira. Não era marca de faca, nem de bicho pequeno. Aquilo ali parecia unha grande, funda, incômoda. Eu respirei fundo, passei a mão na barba e tentei rir daquilo, mas não consegui. E foi aí que começaram os rumores de verdade. Porque no mesmo dia, seu Zé Rapadura apareceu na cidade dizendo que tinha encontrado umas pegadas enormes perto do açude. Disse que nunca viu pegada daquele tamanho. Disse que parecia de cachorro, mas de cachorro do tamanho de um jegue. Eu, teimoso, ainda tentei ignorar.
Continuei trabalhando, cuidando das galinhas, ajeitando as coisas do quintal. Mas parecia que a cidade inteira estava ficando estranha. O ar parecia pesado, as noites demoravam mais para passar. Os cachorros começaram a uivar para o nada, sem mais nem menos. E o pior de tudo, os bichos começaram a sumir. Primeiro foi um porco lá de Dona Firmina, depois umas galinhas de seu Celino, depois uma vaca nova, todinha mordida na barriga. E aí até os mais teimosos começaram a se olhar torto. Eu ouvi conversa na feira, na praça, na bodega, gente dizendo que tinha visto um vulto correndo de 4, outros jurando que ouviram um uivo tão grande que fez o vidro da janela tremer. E eu tentava achar lógica, tentava rir, mas a verdade verdadeira é que eu já não estava tão seguro assim. Aquela arranhada na minha porta tinha mexido comigo. Eu não comentava com ninguém, claro. Pra quê? O povo ia logo dizer que o lobisomem me marcou. Já imaginou? Deus me livre. Mas, dentro de mim, algo dizia: Agenor, tá errado, tem coisa aí. E tinha mesmo, porque foi nessa época que apareceu a primeira pessoa dizendo que viu o bicho de verdade. Um rapaz novo, daqueles que gostam de beber escondido, correu para a cidade aos berros, dizendo que uma criatura enorme passou por ele na estrada do sítio da Palmeira. Disse que tinha cabeça de cano, corpo de homem e que corria mais rápido do que qualquer coisa que ele já viu. O povo riu, claro, mas ninguém riu com vontade. Eu mesmo fiquei remoendo aquilo. A estrada do sítio da Palmeira era escura que só. Se tivesse um bicho grande rondando, ali era o lugar certo. E foi assim, devagarzinho, que a tranquilidade de Icó começou a rachar, igual barro seco no sol. Primeiro num canto, depois em outro, até que um dia tudo quebra. E eu, seu Agenor Bezerra, que sempre disse que não acreditava nessas coisas, já estava dormindo com a lamparina acesa. Porque, meu amigo, vou lhe contar um segredo. O medo, quando chega devagar, mas quando senta, não sai mais tão fácil não, macho. Depois daquela primeira semana esquisita, bode sem olho, galinha sumida, arranhado na minha porta que eu fingia não levar a sério, Icó começou a mudar de um jeito que ninguém queria admitir, mas todo mundo sentia. Parecia que o dia ficava mais curto e a noite mais grande, mais cheia de coisa escondida nos cantos. E o pior é que ninguém falava diretamente o nome do que achava que era. Só soltavam uns "não sei não" e "o negócio tá virado" e deixavam o resto no ar. Mas, como eu disse, o medo entra pela porta da frente não, ele entra pelas beiradas. Foi numa terça-feira quente, feito tampa de panela no fogo, quando o primeiro sinal sério apareceu. Seríssimo. E eu até hoje digo, se o povo tivesse entendido esse sinal, não tinha acontecido metade do sofrimento depois. Eu estava na feira comprando cuscuz e cheiro verde, quando seu Firmino, um cabra que não teme nem chuva de pedra, chegou correndo vermelho ofegante com a camisa grudada no suor. Homem, vocês não vão acreditar. Ele gritou, abrindo passagem no meio do povo. Tem pegada grande demais lá no lado do açude. O povo gelou na hora. Quem estava com fruta na mão deixou cair. Quem estava pesando feijão esqueceu do peso. A feira inteira ficou muda por uns 3 segundos, que pareceram 30 anos. Aí começaram os cochichos. Pegada de quê, homem? De cavalo? Cavalo não deixa marcar assim, não. Será que é daquele bode rasgado de semana passada? Eu fiquei sério, muito sério, porque pegada no açude, daquele jeito que Firmino estava falando, era coisa para prestar atenção. Decidi ir lá ver com meus próprios olhos. E eu não fui só não. Quando dei fé, tinha quase 20 pessoas andando atrás de mim. Chegando perto, senti a pressão do ar mudar. Sabe quando o lugar parece mais silencioso do que devia, como se até os passarinhos tivessem medo de cantar? Pois era desse jeito. O mato parecia parado. A água do açude, que normalmente mexe com o vento, estava lisa, parada que nem vela de morto. Firmino apontou para o chão. Olha aí, Agenor. Rapaz,
Aquilo ali não era pegada de cachorro, nem de onça, muito menos de gente. Era funda, funda que só, e larga, como se um bicho enorme tivesse pisado ali, mas caminhando de duas patas, alternado, com a passada de um cristão. Só que era torta, meio arqueada, parecia um pé comprido com garra na ponta. Eu me abaixei, passei o dedo na terra marcada. A impressão da garra era tão profunda que parecia golpe de foice. Arriégua! Escapei sem querer. O povo cruzou os braços, apertou os lábios, ficou só olhando para ver se eu dizia alguma coisa racional. Mas naquele momento, macho, até minha racionalidade deu uma escorregada. Eu levantei, cocei o queixo e falei baixo. Se isso aí for de cachorro, é de um cachorro do tamanho de 2 pessoas. Aí foi um alvoroço. Uns juraram que iam dormir na casa da sogra, outros disseram que iam mandar benzer as portas. Teve cabra que até chorou, mais escondido atrás de um pé de joá. Eu voltei para casa com a pulga, o carrapato e um cavalo inteiro atrás da orelha. Naquela noite eu não dormi direito. O vento batia na janela e eu acordava achando que tinha alguém me chamando. Sonhei umas 3 vezes com sombra entrando no meu quarto. Quando finalmente consegui cochilar, ouvi um uivo. Um uivo. Não era latido, não era gente, não era vento. Era uivo grande, profundo, ecoado, daqueles que faz o couro do braço arrepiar sozinho. Vinha dos lados do açude. Eu sentei na cama na mesma hora, coração batendo feito zabumba na festa de São João. Esperei, respirei fundo, aí veio de novo. E dessa vez eu senti mesmo, como se a noite inteira escutasse junto. O silêncio que seguiu depois do uivo parecia vivo, parecia ter ouvido também. Eu segurei o lençol que nem menino com medo do escuro. E não vou mentir, pensei seriamente em chamar minha ex-mulher para dormir lá em casa. Não pelo amor, mas pelo desespero mesmo. No dia seguinte, quando eu saí na rua, o assunto já corria. Tu ouviu? Eu ouvi foi 2. Parece que estava aqui dentro do terreiro. O açude estava amaldiçoado. E o pior, disseram que alguém viu o bicho correndo. Quem? Tô dizendo que foi alguém, não posso dizer quem. Homem, se não pode dizer, então nem diga. Mas eu tô dizendo. Eu fiquei calado, só ouvindo. Mas aí apareceu a história que me derrubou de vez. Seu Cícero, um velho respeitado, desses que não inventa história para impressionar ninguém, contou que encontrou 3 vacas mortas no sítio dele. 3! Todas rasgadas na barriga, com os ossos aparecendo. E uma delas, sem o focinho. Isso não é obra de onça, Genô. Ele me disse, balançando a cabeça. Eu conheço onça. Onça mata, mas não faz isso não. Isso aí é bicho grande, grande e ruim. Eu fiz que sim. Pela primeira vez, macho, eu admiti ali dentro de mim que talvez tivesse algo errado, muito errado. Os dias seguintes foram só piorando. O povo começou a evitar sair de noite. A venda de seu Zé Faísca passou a fechar mais cedo. A barbearia também. O padre, veja só, começou a rezar mais cedo e mais alto. Teve uma noite que Dona Raimundinha apareceu lá em casa tremendo. Agenor, eu vi uma sombra na rua, grande, caminhando torto. Eu juro, homem, juro pela alma da minha mãe. Eu tentei acalmar ela, mas a verdade é que eu mesmo estava tremendo por dentro. E tudo só aumentou quando começaram os sumiços. Primeiro sumiu um cachorro, depois outro, depois mais 3, todos de uma rua só. Depois um carneiro, depois uma cabra prenha, depois, e aí o medo bateu forte, um rapaz sumiu por uma noite inteira. Um rapaz de verdade, chamava-se Mateuzinho, trabalhava na roça, sumiu ao voltar do sítio. Só apareceu de manhã, todo arranhado, sem lembrar de nada. Eu vi uns olhos no escuro, foi tudo que ele conseguiu dizer. Eu senti o gelo subir pela espinha. Foi só então, só quando o medo já estava sentado no colo da cidade, que alguém teve a ideia mais besta e mais ousada do mundo, formar um grupo de vigília.
Agenor, tu devia ir também, disseram. Eu? Respondi. Eu vou lá nada, eu tenho é juízo. Mas no fundo, a parte teimosa de mim queria ir sim. Parte por orgulho, parte por curiosidade, parte por medo de ser o único covarde da cidade. E antes que eu percebesse, eu já estava lá na reunião, com os homens da cidade, escutando seu Cícero dizer: o bicho tá rondando o açude, ele tá indo sempre lá. Se quisermos pegar o que é, seja lá o que for, é lá que temos que ficar. Eu engoli seco, pegada no açude, uivo no açude, sombra andando no açude, tudo no açude. E foi ali que começou a ideia do cerco. Aquela ideia maluca que botou muita gente cara a cara com aquilo que nunca deveria ter aparecido. Mas isso é história para depois. Porque naquele momento, naquele exato momento, algo me disse que o pior ainda estava chegando. Tava vindo devagar, feito bicho se esgueirando no mato. Tava vindo com fome. Eu me lembro bem dessa sensação. A sensação de que Icó não ia mais voltar ao normal, que a cidade estava sendo observada e que, a cada noite que passava, o bicho chegava um passo mais perto da gente. Um passo, depois outro, até que não tinha mais como voltar atrás. E macho, eu digo de coração, naquela época eu ainda achava que era só um animal grande, mas eu estava errado, muito errado. Errado de um jeito que quase levou a cidade toda pro buraco. Porque aquilo que rondava Icó não era bicho comum. Macho, se tu acha que o começo foi ruim, se prepara, porque agora é que o couro engrossa de verdade. O que aconteceu em Icó nesse período, ninguém gosta muito de lembrar. O povo fala meio baixo, tosse a boca, muda de assunto. Porque foi nesse tempo que o medo deixou de ser conversa de esquina e virou dono da cidade. E eu sei, parece exagero, mas vou lhe contar direitinho, porque eu estava lá, vi com esses olhos que a terra há de comer. Primeiro, o clima mudou. Digo logo, não era só dentro do coração das pessoas não, parecia que até o ar estava pesado. Aquele calor seco do sertão, que a gente já está acostumado, parecia que grudava mais no corpo. A noite chegava mais cedo, a lua ficava maior, ou parecia maior, e não tinha canto de cigarra. Era um silêncio estranho, incomodado, como se o mundo tivesse segurando o fôlego. E o povo começou a achar coisa, muita coisa. De manhã cedo, pelas ruas de terra, apareciam arranhões nas paredes, marcas profundas feitas com raiva. A porta da bodega de seu Zé Faísca estava toda arranhada numa quinta-feira, parecendo que alguém tinha passado uma garra afiada de cima a baixo. Ele jurou que fechou tudo bem fechado, mas as marcas apareceram de madrugada, quando ele ainda estava dormindo. E o pior, o candeeiro dele estava jogado no chão, como se alguém tivesse passado dentro da bodega durante a noite. Foi vento, foi não, eu disse, só para ver se animava o homem. Vento que derruba candeeiro, Agenor, e faz risco de 3 dedos na madeira? Tenha dó. Eu calado. E as histórias começaram a cruzar a cidade feito fogo em palha seca. Um dizia que viu uma sombra enorme passando entre 2 casas. Outro dizia que teve um barulho forte no galinheiro e encontrou só pena. Outro jurava ter ouvido passos correndo de madrugada. E os uivos? Ah, os uivos! Cada noite eles ficavam mais fortes, mais compridos, mais perto. Tinha dia que parecia vir do açude, outro dia da estrada da Várzea Grande, outro dia parecia vir da porta de alguém. Não importava o rumo. O uivo sempre voltava para perturbar a paz. Eu já não dormia quase nada. E quando dormia, sonhava com o olho brilhando no mato. O povo da cidade começou a entrar em pânico. Na feira, ninguém mais falava de preço de mandioca ou de roupa para São João. O assunto era só um: o bicho. E qualquer detalhe virava fofoca em 5 segundos. Disseram que ele tem perna de gente. E braço de gente também, mas anda de 4. E corre de um jeito esquisito, como se tivesse quebrado. E que ele entorta o pescoço para trás. Eu só escutava. Quando eu tentava dizer que era exagero, alguém sempre retrucava: exagero, Agenor?
Tu viu as pegadas? E eu calava a boca, porque sim, eu tinha visto. E aquilo ali não era pegada de bicho que a gente conhece. Foi nessa época que o comportamento dos animais mudou de vez. Todo cachorro que tinha coragem de latir começou a se esconder. Os gatos sumiram. Passarinho não pousava mais nos fios. Os bois ficavam agitados à noite, batendo o pé no chão como se tivessem pressentindo alguma coisa ruim. Uma noite, eu estava na varanda, quando o cachorro do vizinho, um vira-lata valente que não tinha medo nem de marimbondo, começou a uivar. Mas não era o uivo normal, não. Era uivo de desespero, arrependido de estar vivo, sabe? Eu levantei e fui até a cerca. O bicho estava com o pelo todo eriçado, olhando para o mato tremendo feito folha no vento. Que foi, Totó? Perguntei. Ele nem me olhou, só encarava o escuro, com medo tão grande que dava pena. Foi aí que eu ouvi um estalo, bem no meio do mato, forte, seco, e depois nada. Nenhum barulho de folha mexendo, de bicho correndo, nada. Silêncio absoluto. Eu engoli seco e entrei para dentro de casa na mesma hora. Portas trancadas, janelas fechadas, lamparina acesa. Igual um menino com medo do bicho-papão. No outro dia, logo cedo, eu descobri que ninguém tinha dormido direito. Todo mundo tinha ouvido alguma coisa. Arranhões na porta, passos na rua, alguém respirando pesado perto da janela. Teve até um cabra que jurou que viu uma sombra passando na frente da casa dele. E quando abriu a janela, só viu olho vermelho no escuro. "Oxe, homem, pare com isso", eu disse. Mas ele botou a mão no peito e jurou por Nossa Senhora Aparecida. E foi aí que eu percebi que não adiantava mais tentar explicar nada. O povo estava apavorado demais. E o bicho, seja lá o que fosse, parecia gostar disso. Cada dia ficava mais atrevido. Eu notei isso quando começaram os ataques a pessoas. Primeiro, uma moça voltou da casa da irmã com uma marca de arranhão enorme no braço. Depois, um homem apareceu com a perna mordida, dizendo que viu algo grande pular na estrada e tentar derrubar ele da moto. Ele jurou que era um lobisomem. "Lobisomem como?" perguntei. "Tu viu o bicho direito?" "Não vi a cara não, mas vi o tamanho e senti o bafo quente no pescoço." "Tá certo", eu disse, não querendo acreditar. Mas o desespero no olho dele era verdadeiro. E como se isso não bastasse, as casas começaram a aparecer com marca nas paredes. Arranhões profundos, feitos com raiva, porta quebrada, cerca arrancada. Era como se o bicho tivesse decidido testar até onde podia ir. E podia ir longe, longe demais. Então um dia aconteceu o que deixou todo mundo doido. Um menino sumiu por 2 horas. 2 horas que pareceram 2 dias. A mãe dele saiu correndo pela rua, gritando, pedindo ajuda, chorando. Meu filho, levaram meu menino!" A cidade inteira procurou. Entramos em mato, em brejo, no quintal de todo mundo. Nada, ninguém achava nada. Só um rastro torto no chão, como se algo tivesse arrastado alguma coisa por ali. Eu tremia mais do que na época que enfrentei a cheia do rio. Mas graças a Deus, e eu digo isso com todas as letras, o menino voltou. Apareceu do nada, sentado perto da beira do açude, sujo de lama, tremendo, sem conseguir falar. Quando perguntaram o que aconteceu, ele só disse: "Era grande." "O que era grande, meu filho?" "O olho." Ele repetia isso, o olho, o olho, o olho. E não chorava, não gritava, só tremia. Eu senti um troço ruim dentro do peito, um aperto, uma certeza idiota de que tudo aquilo ia dar problema. E ia mesmo. Depois disso, a cidade ficou histérica. O povo trancou tudo, mandaram as crianças dormir mais cedo. Ninguém queria sair para nada. E foi nesse clima de desespero que começaram as suspeitas. Sim, porque sempre tem alguém para apontar o dedo, né? Eu acho que é fulano, eu acho que é cicrano. Eu vi Beltrano com um comportamento estranho esses dias.
E começaram as fofoca maldita. Diziam que lobisomem era gente amaldiçoada, que podia ser um vizinho, um parente, alguém da família. Que quando amanhecia, a pessoa ficava fraca, suada, com o olho vermelho. E o povo começou a desconfiar de todo mundo. Teve cabra que bateu na porta do irmão para perguntar se ele era lobisomem. Teve mulher que passou a dormir com faca debaixo do travesseiro. Teve até gente que procurou a benzedeira para tentar descobrir quem era o bicho. A cidade virou um barril de pólvora. E eu, teimoso, ainda tentava manter a razão. Mas dentro do meu coração, macho, eu já sabia que aquilo não era normal. Tinha algo vivendo ali com a gente, e esse algo estava ficando mais ousado. Uma noite dessa, quando eu estava fechando a janela da sala, ouvi um barulho forte no meu quintal. Era como se algo grande tivesse caído no chão. Eu gelei. Peguei meu facão, meio pela coragem, meio pela burrice mesmo, e fui andando devagar até a porta dos fundos. Abri só um pouquinho. A lua iluminava o terreiro, e eu vi. Tinha um rastro enorme no chão, um rastro profundo, arrastado, como se algo tivesse passado ali com força. E perto do galinheiro, uma marca funda, muito funda, tão funda que parecia ter sido feita com um peso enorme. Eu encostei a porta devagar, trêmulo. Isso não é bicho normal, sussurrei para mim mesmo. E não era. Foi nesse período que surgiu a ideia do cerco de verdade. O povo já estava cansado, cansado de ter medo, cansado de perder bicho, cansado de não dormir. Seu Cícero disse, a gente tem que fazer alguma coisa. Seu Firmino disse, tem que pegar o bicho. Seu Zé Faísca disse, tem que cercar ele no açude. E o povo concordou. Até eu concordei, porque o medo já tinha tomado conta de todo mundo, até de mim. E mesmo que eu dissesse que era besteira, eu já sabia que aquilo não era mais coisa para ser ignorada. Era coisa para enfrentar. Mas o que o povo não sabia, o que ninguém sabia, é que enfrentar aquilo ia mudar a vida de Icó para sempre. Porque o bicho não era só bicho, era outra coisa. Coisa que nenhum de nós estava preparado para ver. Coisa que fala. Mas isso ainda vai chegar. E o medo de Icó? Aquele que começou com uivo e pegada, virou uma sombra que não saía mais da cabeça da gente. E eu digo a você, com toda a certeza do mundo, quando o medo se espalha, não tem cerca que segure, não tem porta que aguente e não tem coração que fique inteiro. Macho, agora o negócio engrossa de verdade. Porque até aqui a gente estava só no medo crescendo, só na sombra passando de um lado para o outro, só na suspeita. Mas neste capítulo, neste aqui, é quando eu, seu Agenor Bezerra, vi o bicho com esses olhos meus e a cidade inteira quase perdeu a alma no açude. A ideia do cerco tinha nascido da boca do povo desesperado, mas ninguém acreditava que a gente ia mesmo seguir com aquilo. Conversa de esquina é fácil, difícil é botar a cara no escuro. Mas quando a coisa apertou, menino sumido, galinha roubada, vaca desentranhada, uivo de cortar o couro, o povo decidiu. É hoje, vamos pegar o que tá pegando a gente. O hoje era uma sexta-feira abafada, daquelas que nem vento se arrisca a aparecer. A lua estava tão cheia que parecia uma moeda de prata jogada no céu. E a gente se reuniu tudo na beira do açude logo que a noite engoliu o resto do dia. Eu lembro direitinho do cheiro de barro molhado misturado com suor e nervoso. Lembro das lanternas tremendo na mão do povo. Lembro do medo passando de pessoa em pessoa como se fosse gripe. E lembro de mim mesmo pensando, Agenor, tu é um véi besta, o que é que tu tá fazendo aqui? Mas eu fiquei. Teimoso, besta e curioso. Fiquei. Seu Cícero organizou tudo, apontando com o dedo feito general. Homens deste lado da barragem, outros ficam do lado do capinzal, mais uns se esconde ali nos cantos da várzea. Quando ouviu o sinal, fecha o cerco. Sinal? Que sinal? Um apito velho que parecia mais um assobio de rato do que coisa para assustar lobisomem. Mas a gente fez vista grossa. Todo mundo armado com o que tinha,
Facão, enxada, pedaço de pau, estilingue. Um cabra levou até uma panela, vai saber pra quê. Só faltou alguém levar rosário na ponta da vara. Eu fiquei mais pro lado da barragem, meio escondido num capim alto. A lua batia no açude e deixava a água toda prateada, parecendo espelho quebrado. Tava tudo tão quieto que dava para ouvir a respiração do povo. E foi nessa hora, nesse silêncio tenso, que eu percebi. Eu tava tremendo, tremendo de verdade. Agenor, tu tem medo, é? Cochichou um rapaz do meu lado. Tenho não, é só o frio. Frio, com 28 graus, oxe. Passaram uns 15 minutos que pareceram uns 2 dias. Nada, nem um sado pulou, nem um peixe bateu na água. O açude parecia morto. Aí, macho, veio o estalo. Se eu viver mais 100 anos, nunca esqueço. Tac! Seco, forte, duro, como se alguém tivesse quebrado um galho enorme bem ali do nosso lado. O cabra do meu lado engoliu seco, outro fez o sinal da cruz. Eu fiquei congelado. E então veio outro estalo, mais perto, mais pesado. Tac, 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 até que o mato se abriu, devagarinho, devagarinho, como se estivesse deixando passar alguma coisa enorme. E a lua bateu numa sombra grande, uma sombra torta, curvada, que caminhava estranho. Eu senti minha espinha gelar. É ele, murmurou alguém atrás de mim. E o bicho saiu. Rapaz, se eu tivesse só ouvido falar, eu dizia que era exagero. Mas eu vi direitinho. O bicho era alto, muito alto, devia ter mais de 2 metros. Andava torto, com os braços pendendo para frente, como se tivesse peso demais nos ombros. O pelo era ralo, preto, grudado em algumas partes, com falhas que mostravam pele esbranquiçada por baixo. A boca era larga, torta, com os dentes imensos, uns tortos, uns quebrados. E o olho, ai, Nosso Senhor, o olho era do tamanho de moeda de 10, vermelho, vivo, queimando como brasa molhada. E aquele cheiro eu sinto até hoje quando lembro. Mistura de sangue quente, cachorro molhado e coisa podre. O bicho parou na beira da água, curvou o dorso, farejou o vento e deu um ronco que fez minha alma sair e voltar pro corpo. Um ronco grave, profundo, que dava para sentir no peito. A terra tremeu, macho, a terra. E ninguém se mexeu. Todo mundo parecia de pedra. Foi só quando o bicho começou a andar em direção ao buraco da barreira, o único lugar por onde ele podia escapar, que seu Cícero assoprou o apito. Um assopro tão fraco que parecia mais que ele estava morrendo do que dando sinal, mas o povo entendeu. De repente, lanternas acenderam dos 2 lados, gritos surgiram, gente saiu do capim, da beira da barragem, da margem do açude. Fecha o cerco, não deixa correr, pra cima, cuidado! O lobisomem virou na hora e, macho, nunca vi um bicho olhar daquele jeito. Não era olhar de animal, era olhar de raiva. Raiva de quem foi encurralado, raiva fria, calculada. O peito dele subia e descia rápido, a boca começou a babar e a mão, aquela mão enorme, com garra de 3 dedos, bateu no chão com força. Tum! A gente parou. O bicho sabia que estava preso e parecia que ele ia escolher quem ia morrer primeiro. Aí o caos começou. Um dos rapazes, apavorado, correu antes da hora. O bicho avançou nele feito raio. Foi tão rápido que parecia desaparecer e aparecer de novo, igual sombra de lampião mexendo. O rapaz gritou, o facão caiu na água. O bicho quase pegou ele pelos ombros, só não pegou porque seu Firmino pulou e deu uma paulada no costado da criatura. A paulada soou assim, tom, como quem bate numa pedra. A criatura virou o rosto devagar, muito devagar, e encarou seu Firmino. Eu vi seu Firmino perder a alma naquele olhar. A perna dele bambeou,
A mão tremeu e eu achei que ele ia cair duro ali mesmo. Mas o povo gritou e o bicho se voltou para frente de novo. A gente fechou o cerco. Ninguém mais respirava. Eu sentia meus dentes batendo, mas eu não podia parar. A criatura ficou olhando de um lado para o outro, igual bicho procurando brecha. E aí fez uma coisa que até hoje, me acorda de madrugada. Ela se levantou, deu 3 passos para trás, erguendo o corpo, ficou em pé, mais alta do que qualquer homem dali. Curvada, claro, mas enorme. O peito inchou, as garras abriram e o bicho soltou um uivo. Não aquele uivo de antes, não. Esse era um uivo de raiva, de bicho que sabe que tá preso e vai lutar até morrer. O uivo bateu na água e voltou. Tremia na barragem, tremia no coração da gente, tremia no ar. Eu juro a você, parecia que o mundo congelou. Depois do uivo veio o silêncio. Um silêncio tão grande que parecia que Deus tinha tapado o ouvido do mundo para não ouvir o que ia acontecer. E o bicho olhou para a gente. Olhou, direto, e abriu a boca. A primeira palavra saiu quase como um rosnado, torta, rasgada, arranhada. Pá-ré. A gente gelou. Eu pensei que estava ouvindo coisa. Todo mundo pensou. Mas então ele repetiu. Parem. Claro, assustado, humano. Foi como se o mundo tivesse caído de cabeça para baixo. O cabra do meu lado deixou a lanterna cair. Uma mulher lá atrás gritou. Seu Cícero perdeu a força na mão. Eu senti a perna amolecer. O bicho, o lobisomem, falou. Tava ali respirando pesado, o peito subindo e descendo, os olhos vermelhos queimando e falando. Parem. Não, por favor. A voz era rouca, dolorida, quase como se ele estivesse sofrendo para formar cada palavra. Eu senti meu coração parar. O povo não sabia o que fazer, nem eu sabia. A gente tinha cercado um monstro, mas agora, naquele instante, aquele monstro parecia meio gente. E foi assim, nessa mistura de medo, raiva e espanto, que o cerco quase desandou. Porque o que o bicho disse depois mudou a lenda, mudou tudo. Mas isso é para outra parte. Porque naquele instante, naquele momento congelado, só existia o bicho, a gente e palavras que não deviam existir na boca de uma criatura daquelas. Macho, o que aconteceu depois daquela noite no açude, eu vou lhe contar com a calma possível. Mas não pense que foi calma que a gente viveu, não. Aquilo ali parecia ressaca de desgraça, viu? A cidade inteira acordou diferente, como se cada um tivesse envelhecido uns 5 anos debaixo da lua. Eu nem dormi, ninguém dormiu. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava sentado na beira da cama, com o olho arregalado, sentindo o cheiro do bicho impregnado na memória. A cena dele falando como cristão, não saía da minha cabeça. Era como se alguém tivesse pegado tudo o que eu acreditava e virado de cabeça para baixo. E ainda tinha outra coisa. Tinha aquela sensação maldita de que, mesmo encurralado, mesmo cercado, o bicho não tinha sido vencido. A gente não ganhou, a gente só sobreviveu. E isso muda tudo, viu? Quando eu finalmente tomei coragem de sair de casa, vi que o povo já estava na rua, reunido em roda, falando alto, gesticulando, apertando o peito, igual dia de enterro. Dona Raimundinha foi a primeira a me abordar. Agenor, pelo amor de Deus, diga que não foi verdade. Oxe, verdade o quê? Perguntei, fingindo calma. Que o bicho falou, seu Zé Faísca disse que tu confirmou. Eu passei a mão na cara, respirei fundo, olhei para ela. Falou. Ela botou a mão no peito. Ave Maria! E saiu correndo gritando, o lobisomem fala, o lobisomem fala. Aí lascou-se tudo. Em menos de 5 minutos, Icó estava virado no avesso. O povo se juntou na praça como quem espera notícia de tragédia.
O que foi que ele disse? Falou com a voz de quem? Era a voz de homem ou de bicho? Ele estava pedindo ajuda ou estava ameaçando? O que ele é, afinal? Eu respirei fundo e tentei responder o básico. Ele disse parem. Estava pedindo, implorando quase. E por que um bicho ia implorar, Agenor? Perguntou seu Firmino. Pois é, isso que eu não sei. E era verdade. Naquela hora eu não sabia de nada. Parecia que o bicho não queria atacar. Parecia que ele estava defendendo alguma coisa ou alguém. Parecia que ele estava com medo. E isso deixava tudo ainda pior, porque se até o lobisomem estava com medo, então, meu amigo, a gente estava lascado. Mais tarde, fomos até o açude ver os rastros da noite. O que encontramos lá não era normal. O chão estava marcado como se tivesse havido luta de gigante. Pegadas fundas, profundíssima, misturada com marca de arrasto. Havia pedaço de galho quebrado que nem homem forte quebraria sozinho. Um filete de sangue seco acompanhado de um cheiro estranho, metálico, quase doce. E o pior, resto de unha. Uma lasca grande, amarelada, grossa, enterrada na lama. Seu Cícero pegou com um pano, cheirou, examinou, botou contra o sol. Isso não é de animal daqui. E de que é então? Perguntei. De coisa ruim. E não tinha mais o que dizer. Na botega, no mercado, na barbearia, em todo canto, o assunto era só um. Quem era o lobisomem? Porque depois que o bicho falou, ninguém mais acreditava que fosse só uma criatura amaldiçoada. Agora, a suspeita caiu sobre gente viva, gente conhecida, gente da cidade. É homem que vira bicho, Agenor. Eu sempre achei estranho aquele rapazinho que trabalha com Manuel. Pode ser gente que foi mordida, ou alguém que está pagando o pecado da família, ou alguém que está doente da alma. E aí começaram os nomes, nomes sussurrados, nomes apontados com o canto da boca. Fulano, Cicrano, aquele menino quieto, aquele homem que some à noite, aquele outro que anda cansado de mar pela manhã. Quando vi, a cidade estava quase virando uma caçada humana. E eu sabia direitinho que se não tivesse cuidado, ia dar ruim. Ruim do tipo que não tem volta. Eu estava sentado na porta de casa, bebendo um café que tremia mais que eu, quando seu Cícero sentou ao meu lado. Agendou. O que foi que a gente fez? Como assim? Encurralar um bicho que fala? A gente só reagiu ao medo. Medo é perigoso. Eu sei. Quando o povo teme, o povo mata. Essas palavras dele bateram forte em mim, porque era verdade. A cidade estava com medo, e o medo é burro. O medo não pensa, o medo só reage. E pior, reage mal. No fim da tarde, começaram a surgir histórias novas, histórias que não tinham existido antes, histórias que apareceram só depois dele ter falado. Uma mulher jurou que viu o lobisomem chorando perto do mato. Um rapaz disse que ouviu passos humanos no início e passos de bicho no fim. Um menino contou que a criatura anda mancando. Teve até quem dissesse que achou roupa rasgada com sangue perto da estrada. E aí, o mais perigoso. Se ele é gente também, então ele volta para casa. Ele vive entre nós. Ele come na feira. Ele dorme na cidade. Ele pode ser qualquer um. A paranoia virou dona da rua. Até eu comecei a olhar para os outros diferente. Parecia que todo rosto escondia alguma verdade. O mundo ficou torto. No fim do dia, teve reunião na praça. Todo mundo falando ao mesmo tempo, cuspindo palavra com raiva, com medo, com ignorância. E então veio o pior momento daquele dia, a primeira acusação. Eu sei quem é, disse um homem no meio da multidão. Todo mundo virou para ele. É o sobrinho de Ambrósio. Ele anda sumindo, vive cansado, vive doente, vive estranho. E antes que alguém tivesse tempo de respirar, outra voz gritou. Eu vi ele perto do açude ontem. E outra completou. E ele tem olho vermelho quando acorda. Pronto, a multidão virou fera. Eu me levantei na mesma hora. Oxe, parem com isso, pelo amor de Deus! Vocês estão doidos? Tu defende ele por quê, Agenor? Porque acusar sem prova é pedir para matar inocente.
Mas aí mais gente começou a apontar suspeitos. Eu acho que é fulano. Eu vi Cicrano suado de madrugada. Beltrano tem a mão grande demais. E do nada, parecia que todos os homens da cidade eram lobisomem. Eu olhei aquilo e pensei, a gente vai matar alguém antes do bicho tocar de novo. Seu Cícero subiu num banco e gritou, "Basta!" A voz dele ecoou. A gente não sabe quem é, a gente não sabe nem o que é. Vocês querem fazer justiça, mas justiça cega vira crime. O povo acalmou. Pouco, mas acalmou. Quando o sol foi embora, Icó ficou mergulhada numa angústia pesada. As portas fecharam mais cedo, as lamparinas ficaram acesas. Os pais botaram os filhos na cama antes do tempo. Todo mundo parecia esperar um ataque. Expectativa de terror. Eu mesmo sentei na sala, de facão no colo, fingindo coragem. Por volta das 9 da noite, ouvi passos na rua. Passos arrastados, pesados, lentos. Meu coração quase saiu pelo ouvido. Eu apaguei a lamparina, fui até a janela bem devagar e olhei por uma fresta. E juro a você, por tudo, que eu vi uma sombra grande andando na rua, mas não correndo, não em 4 patas, não feito bicho, andando, como gente, andando cambaleando, como se tivesse pesado demais para existir. Eu não consegui ver a cara, só a silhueta, só o tamanho, só o silêncio que ela carregava. E o medo subiu pela espinha tão rápido que eu fechei a janela antes de pensar. Meu Deus, sussurrei, porque agora eu sabia. A criatura era bicho, mas era gente também. E se era gente, tinha uma casa, tinha uma história, tinha um motivo. E esse motivo era o que faltava descobrir. Naquela noite, eu pensei numa coisa que me apertou o peito. E se a gente estiver caçando errado? E se o verdadeiro perigo não foi o bicho, mas o que a gente fez com ele? E isso ficou me martelando até de manhã, porque uma coisa eu sabia, o cerco mudou a lenda, mas o que aconteceu depois do cerco mudaria a cidade para sempre. Macho, senta aí, ajeita o cangote, porque agora a conversa fica mais funda do que açude em tempo de inverno. O que eu vou lhe contar nesse derradeiro capítulo não tem resposta clara, não tem ponto final. Porque às vezes as histórias do sertão não querem ser entendidas, querem ser lembradas. E eu, seu Agenor Bezerra, vou lhe dizer como foi que tudo acabou, ou melhor, como foi que não acabou. Depois daquela noite estranha, quando a sombra grande passou na rua como se carregasse o peso de 1000 pecados, Icó amanheceu silêncio. Não era silêncio comum, não. Era um silêncio de cidade com medo de si mesma. Silêncio de gente que não sabe mais se o vizinho é vizinho ou se é fera. Silêncio de culpa. Eu acordei cansado, como se tivesse carregado o saco de milho a noite inteira. Mas o pior nem era o cansaço, era a sensação de que o bicho, seja lá o que fosse, estava mais perto do que nunca. Quando saí para a rua, vi uma coisa diferente. O povo não estava mais apontando o dedo, não estava gritando, não estava nervoso, estava abatido. Era como se todo mundo tivesse percebido a mesma coisa que eu. A gente tinha tratado o bicho como inimigo, mas ele tinha pedido para parar. E isso ficou martelando na consciência da cidade inteira. Dona Raimundinha chegou perto de mim com o olho inchado de choro. Agenor, e se a gente fez mal? Mulher, não sei. E se ele estava sofrendo? Não sei. E se ele queria ajuda? Eu engoli seco, porque essa era a pergunta que eu também temia. Não sei, Raimundinha, não sei. E a verdade é que ninguém sabia. Ao longo do dia, fomos achando umas coisas que não batiam com a lógica. Primeiro, uma roupa rasgada perto do capinzal, manchada de sangue, mas não era sangue de bicho, era sangue de gente. Depois, pegada de humano misturada com pegada de fera. E então, perto da cerca da várzea grande, encontramos um colar. Sim, um colar. Uma correntinha fina, velha, com um medalhão de santo. Parecia ter sido arrancada à força, como se alguém em forma de fera tivesse tentado segurar o pouco que restava da própria vida humana. Eu peguei o colar na mão e examinei.
Isso aqui é de quem? Perguntei ao povo. Ninguém respondeu. Até que uma mulher mais velha botou a mão na boca e deixou escapar um soluço. Eu conheço essa corrente. Era do meu sobrinho. Um arrepio correu nas costas de todo mundo. Era dele mesmo, continuou ela. Ele sumiu ontem à noite. Saiu dizendo que ia rezar para o santo da família. Nunca voltou. O silêncio caiu pesado, feito pedra. Porque aí, naquele instante, a ficha caiu. O bicho, a fera, o lobisomem estava doente, estava sofrendo, estava mudando sem querer. E a gente tinha cercado ele, tinha ameaçado ele, tinha quase matado ele. O colar brilhou na minha mão como uma acusação muda. O resto daquele dia foi uma peregrinação torta pelo açude, pelo mato, pelos cantos onde o bicho podia ter passado. Só que agora, em vez de ir para pegar, a gente estava procurando para ajudar, mas não achou nem um sinal, nem um uivo, nem uma pegada recente, como se o bicho tivesse sumido do mundo. Aí vieram as conversas baixas, os cochichos. A gente feriu ele. Ele deve estar escondido, morrendo. Ou deve ter voltado para casa. E se voltou, voltou ferido. E foi aí que a pior suspeita surgiu. A suspeita que ninguém queria falar alto. Talvez ele fosse alguém da gente. Quando essa frase saiu da boca de seu Firmino, eu não aguentei. Sentei no chão duro mesmo, passei a mão no rosto e pensei, meu Deus, quem é que a gente machucou? Porque se o bicho era metade homem, metade fera, e metade homem carrega a alma, então tinha a alma sangrando por causa da gente. E isso mexe com qualquer coração, até com o meu véi duro que sou. No fim da tarde, fui para a beira do açude sozinho. O céu estava ficando vermelho, daquele vermelho que só o sertão sabe fazer. Sentei num toco velho e fiquei olhando a água. A água calma, a água quieta, a mesma água onde o bicho tinha aparecido. E foi ali, naquele silêncio, que eu consegui ouvir, não com os ouvidos, mas com o peito, o que o lobisomem queria dizer, a última palavra dele. Depois do parem, depois do não, ele tinha dito outra coisa, baixa, fraca, quase inaudível. E ninguém entendeu, ninguém. Só que agora, pensando bem devagar, eu consegui lembrar o som. Era como se a criatura tivesse tentando dizer um nome, um nome. E quando percebi isso, meu coração bateu torto. Porque tinha gente sumida, tinha gente machucada, tinha gente que podia estar vivendo entre o humano e o monstruoso sem querer. O bicho podia ter tentado dizer quem ele era, mas a gente estava ocupado demais com medo para ouvir. Quando a noite caiu de novo, a cidade estava quieta demais. Eu fui para casa, acendi a lamparina e fiquei sentado na cadeira. E então ouvi um barulho. Soft, lento, um arrastar suave no quintal. Levantei devagar, fui até a janela, olhei e vi uma figura, uma sombra, grande, curvada, mas caminhando com dificuldade, como se tivesse ferida. E não parecia feroz, parecia cansada. Ela parou, virou o rosto na minha direção e eu juro, por Nossa Senhora, juro mesmo, que o olho dela não estava vermelho naquela hora. Tava triste, triste de um jeito que eu nunca vi em bicho nenhum. E deu uns 2 passos para trás, olhou de novo, depois virou e sumiu no mato. Sem correr, sem pular, sem uivar, sumiu como gente. Eu fechei a janela devagar, com o coração atravessado, porque naquele instante eu percebi, não era uma fera fugindo da gente, era uma pessoa fugindo da própria maldição. E a gente só tinha piorado tudo. Sabe o que eu aprendi, macho véi? Que às vezes o perigo não tá na coisa que a gente teme, mas no que a gente faz por causa do medo. A cidade de Icó achou que estava caçando o monstro, mas no fim, o monstro era a ignorância, o desespero, a raiva. O bicho, seja lá quem fosse, estava pedindo ajuda.
E a gente respondeu com facão. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com ele. Se foi embora, se morreu, se voltou para casa, se virou só lenda. Só sei que de vez em quando, de noite, quando a lua tá cheia e o vento fica parado, eu escuto um passo pesado lá pro lado do mato. Não é uivo, não é grito, não é feroz. É só um passo, triste, sozinho. E eu fico imaginando, quem era ele? O que queria? O que tentou dizer? O que restou da pessoa por trás da fera? E aí, meu amigo, eu fecho a porta, acendo uma vela e digo: que Deus proteja quem vive na linha do humano e do impossível, porque nessa história o que a gente viu não foi um lobisomem, foi outra coisa. Uma dor que caminha, um mistério que respira, um pedido que ninguém conseguiu entender e uma verdade que ninguém quer admitir. Talvez o pior monstro daquela noite não tenha sido